Amém. Ora comigo e agradece a Deus. André Luiz está agradecendo a Deus pela publicação do seu terceiro livro autoral, não é? Independente. Aqui, Antologia, Adoração Poética, muito bonito a capa. Atrás aqui tem a foto, né, do prédio da nossa igreja. O André está aqui, é poeta, membro dessa igreja, e nós ficamos felizes, celebramos com ele também. E ele está, nesse momento, também divulgando, né, o seu livro, que está o e-book na Amazon, na venda na Amazon, por R$25. E ele pode ser impresso pela Amazon também. Você pode, e aqui está dizendo o seguinte, que este exemplar está sendo ofertado pela PIB. Então, se você quer ler, você vai lá na Amazon e compra R$25 e abençoe, né, a vida, né, do André, porque prestigiando o poeta e a sua arte, né, que Deus abençoe. Parabéns, fico muito feliz. Eu espero que esse ano eu lance o meu, né? Vou ver se eu chego lá esse ano para a glória de Deus. Você pode orar comigo mais uma vez, grato por esse momento? Deus, muito obrigado, porque a tua igreja se reúne aqui nesta noite certa de que a tua bênção é que nos alcançou. E é por isso, ó Pai, que devolvemos aquilo que o Senhor nos deu. A tua palavra nos ensina, a tua palavra nos exorta, a tua palavra, ó Pai, nos conduz a um caminho correto. E nós queremos, ó Pai, andar por esse caminho. E assim colocamos dízimos e ofertas no altar e pedimos, ó Pai, nesta noite, se agrade da nossa oferta. Que ela seja, ó Deus, entregue ao Senhor e seja alcançada, ó Deus, até os céus com cheiro suave. Nós te agradecemos pela vida do André, pela arte, ó Deus, que o Senhor tem dado a ele, exercitando o seu dom. E que este livro seja uma bênção na vida de muitas pessoas. E que este presente, ó Deus, multiplique na sua vida e também, ó Deus, nos seus sonhos, aquilo que o Senhor já planejou para ele. Eu oro por ele, pela Adriana, sua esposa, por sua família, ó Pai, pela Adriele, pelo Alisson, e peço que no nome do Senhor aquela casa sempre esteja guardada pelo Senhor. Que os teus anjos acampem ao redor daquela casa, no nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. E amém. Glória a Deus. Você pode sentar. Já está gravando aí? Eu quero só lembrar que hoje é o último estudo do livro Isca de Satanás. Para quem está chegando agora, você pode comprar nas melhores livrarias esse livro do John Bevere. Ele vai te abençoar, vai te ajudar a entender o porquê de algumas questões que travam a sua vida. Gente, Deus está nos dando as condições nesse tempo de sermos desbloqueados na mente, no coração. Para quê? Para vencermos em todas as áreas. Nós temos medo, talvez receios de falar que Deus nos ama e Ele quer desbloquear áreas da nossa vida. E hoje nós vamos trabalhar o último capítulo, onde nós encerramos este livro dizendo o seguinte: como nós podemos escapar da armadilha de Satanás. Vimos no decorrer dos estudos que a maior armadilha, ou uma das maiores armadilhas do diabo, é nos capturar na ofensa. E o que é a ofensa? A ofensa, na verdade, é toda palavra que você recebe e te magoa. É toda palavra que vem em sua direção e promove ressentimento. Aí você fica amargurado. E aí você fica bloqueado, você fica paralisado. Deus quer te abençoar, Deus quer usar a sua vida, mas você não consegue romper. E a minha oração nesta noite é que esse ano de 2022, você possa romper no nome de Jesus. Crê nisso, diga amém. Creio nisso. Deus quer romper nossa vida, Deus quer nos orientar para a glória dEle. Então vamos pensar aqui nesse momento no tema desta noite. Como eu posso escapar da armadilha do diabo? Olha comigo o texto de Atos, capítulo 24, versículo 16. Eu vou fazer a leitura na versão NVI. O texto diz assim: por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Eu creio que aqui já há um indício de como vencer armadilhas. Para de permitir que as palavras de pessoas que estão ao seu redor
e que te coloquem para baixo, capturem. Não deixe que situações ou circunstâncias adversas que acontecem na sua vida, como enfermidade, talvez falta de emprego, um problema familiar, uma briga entre amigos, uma questão afetiva, te aprisione. Não deixe que estas armadilhas, segurem você. Então vamos pensar nesta noite aqui, se nós desejamos e entendemos que uma das grandes armadilhas do diabo é a ofensa, e nós queremos vencer a ofensa, nós temos que dizer nesta noite: Satanás, eu não vou permitir que nenhuma palavra contrária alcance o meu coração. Eu não vou permitir que nenhuma armadilha seja utilizada para me destruir a minha família, destruir a minha direção espiritual, que eu tenho assim desejado trilhar contigo. Então, o que precisamos fazer? Temos que nos empenhar. Temos que tomar uma decisão de seguir em frente. Aqueles que estão aí no propósito de ler a Bíblia toda nesse ano, eu vou dizer para vocês, vai ser fácil não. Vai ser difícil. Você vai ter que se empenhar. Porque se você deixa de fazer a leitura num dia, acumula para o outro dia. E se você deixa do outro dia, você acumula 3 leituras. E então você diz assim, não vai dar mais para acompanhar. E aí você deixa para o ano 2023. E daqui a pouco você está em 2030 dizendo, um dia eu vou ler a Bíblia toda. E se você não entendeu, eu quero dizer para você que o diabo ele tem uma estratégia de frustrar você. De não permitir que você rompa, que você consiga ver milagres de Deus na sua vida. Então pense comigo de forma muito séria. Como você e eu treinamos o nosso corpo de forma física para que a nossa musculatura seja mais segura, para que nós tenhamos mais, vamos dizer assim, condições de trabalhar, mais força, mais fôlego. Se nós treinamos o físico para termos resistência, Deus te traz aqui e diz, este ano é tempo de treinarmos também o nosso espírito. Quem crê nisso, diga amém. Está entendendo, irmão? Treinar o espírito. Você vai ser em todo o tempo levado a pensar de forma diferente daquilo que nós estamos falando. Para que eu devo estar na terça-feira? Para que eu devo estar nos domingos? Para que eu devo fazer parte de uma célula? Por que eu tenho que servir na igreja? Por que ler a Bíblia toda, pastor? Por que orar? E estas perguntas, elas não param de se acumular. E nós paramos e paralisamos e deixamos que o nosso ser espiritual se define, se enfraqueça. Deus te trouxe aqui para dizer o seguinte, você é um vencedor, mas se alinhe àquele que dá vitória. Meus irmãos, o texto de Atos que lemos nos ensina que é muito necessário fazer esforço. Eu vou explicar. Eu percebo que nós achamos que a vida espiritual, ela acontece. Como disse o poeta, deixa a vida me levar. Nós achamos que a vida espiritual, ela vai aos poucos acontecendo sem que eu me esforce. Você precisa se esforçar, você precisa exercitar para treinar a disciplina que Deus tem para você. Você vai crescer espiritualmente somente quando tomar uma decisão de encher-se das coisas do alto e rejeitar-se das coisas transitórias. Vamos voltar para o texto? Por isso, procuro sempre conservar a minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Fica com esse texto na sua mente. Para termos uma consciência limpa diante de Deus e dos homens, nós precisamos nos esforçar. Como assim, pastor? Você precisa buscar a presença de Deus como você nunca buscou nesse tempo. Deus está falando para nós aqui, é para nós, não é para quem não está aqui não, é para você e para mim. Olha, eu preciso
eu preciso buscar a Deus. E Deus está falando, você precisa da minha presença. Eu digo, eu preciso da presença de Deus. E Deus diz para mim, você precisa da minha presença. E nós temos que nos esforçar para buscar a Deus. Aí talvez você diga, mas pastor, talvez essa palavra não seja conectada àquilo que nós cremos na nova aliança, porque nós somos alcançados pela graça, e pela graça nós somos salvos. Aleluia, é verdade. Mas há um equívoco, porque quando você entende que a graça é algo que vem sobre nós, e daí nada acontece, nada gera em nós, algo errado aconteceu na sua interpretação bíblica, na sua hermenêutica. Eu creio que Deus fala para nós aqui, a graça te alcançou, meu irmão, e por isso você é estimulado a buscar constantemente a presença de Deus. Deus está falando conosco. Deus está nos orientando nesta noite. Então precisamos crescer. Temos que desejar ser maduros em Deus, porque é desta forma que nós aprendemos algo fundamental que este livro nos auxiliou, o isca de Satanás. Nós começamos a rejeitar todo tipo de ofensa. Nós não permitimos que nenhuma mágoa nos afaste dos planos de Deus. Nós não deixamos que as feridas nos parem. Se você perceber, a maioria das pessoas que se afastam de Deus e da igreja, elas se afastam porque foram magoadas por alguém, por alguma situação, ou porque foram afrontadas por um problema circunstancial, familiar, ou até mesmo por uma enfermidade, e ela pergunta, por que eu, Deus? E essas pessoas acabam se frustrando, porque em vez de olhar para Deus, olham para as circunstâncias ou para as pessoas. Deus te traz aqui, nesta noite, para que você seja uma bênção, amém? Mas que você pare de olhar para as pessoas, para que você pare de olhar para as circunstâncias e olhe para Deus. Como eu posso ter a minha consciência limpa diante de Deus? É quando eu olho para Ele e permito que a sua palavra enche a minha mente e o meu coração. E como eu posso ter a mesma consciência limpa diante dos homens? É quando esta palavra impacta o meu coração e me motiva a externar esta verdade na presença dos homens. Isso é cristianismo. Para ter consciência limpa com Deus, devemos dar um basta. Satanás, você não tem mais direito de me aprisionar. Eu sou liberto em Cristo Jesus. Mas aí tem outro problema. Nós precisamos ser humildes. Por quê, gente? Não é tão simples compreender a nossa ofensa. Talvez você está aqui e diga assim, eu estou bem. Graças a Deus que eu não sou uma pessoa que vive ofendida, estou tranquilo. Não, eu não sou uma pessoa ressentida. E aí, a grande dificuldade é não compreender a ofensa, não compreender o ressentimento. É quando todo mundo é convidado para o aniversário e você não é. Aí você diz, por que eu não sou? E aí você começa a ficar ressentido por falta do convite. Quem está entendendo aí, diga amém. É quando todo mundo conversa com todo mundo e você fica no canto sem conversar com ninguém. E aí você fica pensando, por que não conversam comigo? Ressentimento, mágoa, dores. É isto que Deus quer tirar do nosso coração. Você é uma bênção de Deus. Então não permita que esses pensamentos, estas mágoas, esses ressentimentos, essas maldições lançadas sobre a sua vida te aprisionem. Deus te dá hoje, nesta noite, liberdade. Eu creio nisso. Mas o diabo não quer que você entenda esta verdade. A minha oração hoje à tarde foi, Deus, abra o nosso coração, mas os nossos olhos e compreensão. Para que a gente identifique que estamos ofendidos e ressentidos. E sabe o que a ofensa e o ressentimento produz? Mágoa. Produz orgulho
vaidade, ficamos azedos, insensíveis, nós não damos crédito a ninguém. Já viu gente assim? Não dá crédito a ninguém? Por quê? Porque é uma pessoa magoada, ressentida. E Deus quer dizer para nós aqui nesta noite, por isso que eu digo humildade, nós temos que ter a humildade de entender, eu estou ressentido, eu estou magoado, é por isso que eu tenho esta vida amarga, é por isso que eu não consigo rir, é por isso que eu não consigo confiar nas pessoas. Estão entendendo, irmãos? É ressentimento, mas você precisa, eu preciso ser humilde para entender isso. Nós não entendemos porque agimos com egoísmo, nós não entendemos porque muitas vezes somos orgulhosos, vaidosos. Nós não entendemos muitas vezes porque nós brigamos com aquela pessoa do nosso lado. A gente não entende porque a gente fala mal das pessoas. A gente não entende. Sabe por quê? A gente não consegue ter a humildade de entender, olha, eu sou uma pessoa ressentida. É difícil entender isso. Mas Deus nos chama aqui nesta noite para dizer o seguinte, olha, não deixe que nenhum ressentimento, nenhuma mágoa, nenhuma ferida te pare, porque você é muito importante para mim, aleluia. Olhe bem, o diabo, ele não quer que você entenda, então por isso ele joga a armadilha para que você caia. Ele não deseja que você se livre destas questões da vida. E se você não se livra dessas questões, você não consegue buscar a Deus. Você talvez acorda de manhã dizendo, para que buscar a Deus? Talvez no domingo, quando você é convidado a celebrar com a igreja, você diz, hoje eu não vou não. As pessoas não querem, não gostam, não desejam a minha presença. Está entendendo? Deus fala para você nesta hora, você é importante para mim. E eu quero revelar mistérios para você. Mas você precisa se livrar desta rotina de ressentimento. Mas como? Através da disciplina, do jejum, da oração. Nós vamos ser libertos de toda mágoa. Deus quer que você compreenda isso. Olha lá para o profeta Isaías, capítulo 58, versículo 6. Aqui nós vamos ver o profeta dizendo assim, o jejum que desejo não é este. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. O jejum que desejo não é este. Soltar as correntes da injustiça, é desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper o jugo. É uma pergunta, né? E romper o jugo. Não é este? Não é esta pontuação, não é este o desejo do Senhor, não é esta questão que muitas vezes não nos impede ou nos impede de entender os valores do reino, não são estes. E aí nós temos algumas sugestões que o autor do livro nos orienta. Primeiro, lute contra o mal. Então, nós estamos aqui entendendo, olha, existe um mal. E este mal quer nos derrubar, este mal quer nos desfalecer, esse mal quer nos deixar fracos. E nesta noite Deus está olhando para nós e dizendo, olha, através dessa palavra vocês vão estar fortes. Através dessa palavra vocês vão ter condições de superar as lutas. Então, a nossa mente, preste atenção, a nossa mente é um lugar de grandes batalhas espirituais. Você pode estar me ouvindo agora, mas tendo outras imagens que estejam enchendo a sua mente nesta noite, sim ou não? Claro. Você pode estar me ouvindo agora, neste momento, nesse exato momento, e me retrucando na sua mente, dizendo, não é assim, eu não acredito nisso. É aqui que nós lutamos as maiores guerras da nossa vida, é na nossa mente. Então, como eu posso vencer? Enchendo-me das coisas de Deus, enchendo-me das promessas de Deus. Leia a Bíblia e medite nela dia e noite. Muitas vezes nós ficamos parados na tela de um celular, vendo uma série, vendo imagens, vendo coisas que você até diz, não pastor, mas são importantes. Mas nós não paramos para ler a Bíblia e meditar nela dia e noite.
Aí você vai sonhar com quem? Se gosta da Disney, com Mickey Mouse. Você vai sonhar com quem? Se gosta de filmes de luta, você vai lembrar da sua época do Van Damme, Dragão Branco. Vai apanhar no sonho. Se você enche a sua mente de novela, você vai lembrar do quê? Do Clone, Jade. Vai acordar dançando lá a dancinha árabe. Porque a sua mente está cheia das coisas que o mundo te oferece. Deus fala o que para nós nessa noite? Se nós queremos ter consciência limpa diante de Deus, nós precisamos nos encher da palavra de Deus. E cheios da palavra de Deus, nós também teremos uma vida consciente diante dos homens, porque a palavra de Deus nos dará testemunho para viver com os homens. É isso que nós temos que entender. Lute contra o mal. Não deixe que os pensamentos contrários façam morada. E todas as vezes que você identificar um pensamento ofensivo, ore, peça a Deus: Senhor, me perdoa, tire este pensamento da minha mente. E detecte o que você tem feito para que a sua mente esteja cheia desses pensamentos equivocados. Disse Jesus nos Evangelhos, em Mateus 5, versículo 44. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos, orem por eles, orem por aqueles que os perseguem. Lute contra o mal. A proposta que o mundo nos oferece é: se alguém te bate, bata também, revida também. Se alguém te ofende, ofenda também. Se alguém briga com você, briga também. É uma resposta imediata. E então Jesus vem e diz: olha, eu quero dizer para vocês amarem, mas não só os amigos, não as pessoas que vocês amam, mas amem também os seus inimigos. Então, como nós podemos lutar contra o mal? Então recebe aí, meu irmão, você recebe, diga amém. Não se identifique com o seu inimigo. Não queira ser como o seu inimigo é. Se alguém te ofende, não o ofenda. Não devolva a ofensa. Ame. E como nós podemos amar? Orando. Olha, eu quero dizer algo que eu aprendi há pouco tempo atrás. Muitas vezes a gente fala assim: eu não tenho nada contra ninguém, graças a Deus. Mas sempre tem alguém, né? É aquele cunhado, é aquele irmão, é aquela pessoa lá da família que deu aquela palavra. Você quer saber se você não tem nada contra essa pessoa? Nada mais atrapalha você? Coloque-se de joelhos e comece a orar por ele. Diz: Deus, abençoe a vida do José. Aquele, Ranzinhos, aquele que lançou uma palavra de maldição para você. Senhor, abençoe a Maria. Cuide dela, que a casa dela vá bem, que os negócios dele vão bem. Você vai falar agora: pastor, isso eu não faço não. Eu até gosto dele, mas orar por ele, isso mostra como nós somos impedidos de entender a dimensão da glória de Deus, porque nós estamos ofendidos. Jesus fala: ore pelos seus inimigos, por aquelas pessoas que te ofenderam e magoaram. Então, Deus nos traz aqui e diz assim: olha, creia no poder, no meu poder, para que você tenha força para vencer e bálsamo para ser curado. Creia em Deus. Não deixe que o ressentimento te acompanhe. Veja nas palavras de Davi essa orientação. Olha como Davi nos ensina nesse texto lindo do Salmo 35, de 11 a 14. Diz o texto: testemunhas maldosas enfrentam-me e questionam-me sobre coisas de que nada sei. Para aí. Parece que Davi está reclamando de alguma coisa. E a reclamação de Davi aqui é o seguinte, a queixa de Davi é o seguinte: tem um monte de gente maldosa que está acusando ele de coisas que ele não fez. Está aqui o texto, não sou eu que estou falando, é o texto. Diz o texto: elas me retribuem o bem com o mal. Então ele fala outra coisa importante: eu faço bem para elas,
e elas me devolvem o mal. Quantas pessoas que você conhece fazem assim ou já agiram assim com você? Pessoas que você já amou, já cuidou, já levou até uma cesta básica no momento difícil da vida, emprestou dinheiro, cuidou, orou pela pessoa e depois ela pagou com maldade. Davi está falando isso aqui. Eu cuidei, eu amei e ela me devolveu o quê? Maldade. Diz o texto, vai além. Tentam tirar ou procuram tirar minha vida. Aqui no texto diz que eles vão à última consequência, querem até mesmo arrancar a vida do próprio Davi. Contudo, olhe bem, contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Esse texto me ensinou. Enquanto as pessoas estavam tentando matar Davi, enquanto as pessoas estavam lá acusando Davi de coisas que ele não tinha feito, enquanto as pessoas estavam retribuindo o bem que Davi fez com o mal, Davi estava onde? No lugar secreto, de joelhos, falando: Deus, me ajuda, abençoe este povo, cuida deles. Diz o texto, saí vagueando e pranteando, saí andando, sem saber para onde estava indo e chorando, é isso que ele está dizendo. Como por um amigo ou por um irmão, eu me prostrei lutado, como quem lamenta por sua mãe. Em vez de Davi querer tirar as claras, em vez de Davi querer se vingar por causa dos seus inimigos, diz o texto que Davi se lamenta pela atitude que eles tomaram e ora por eles. Esse texto nos ensina que a resposta de Davi não se baseava nas outras pessoas. Olha para mim aqui uma parada estratégica. Para de acreditar o que as pessoas dizem sobre você e comece a entender e a crer naquilo que Deus fala sobre você. Quem entendeu isso, diga amém. Muitas vezes nós ficamos assim: aquele irmão não gosta de mim. Aquela pessoa do trabalho fica me perseguindo, ela não acha que eu sou talvez uma pessoa positiva, ou uma pessoa que realmente é necessária no trabalho. Para de ficar se avaliando por aquilo que as pessoas dizem de você. E saiba claramente o que Deus fala sobre você. Se você está com a sua consciência limpa diante de Deus e diante dos homens, eu vou te dar uma sugestão: segue em frente, irmão, segue em frente, irmã. Não tenha medo de ir em frente. Para de ficar baseando a sua vida nas atitudes dos outros. Davi, no texto, me mostra que ele não foi motivado pela dor. Muitas vezes a gente vive a vida cristã motivado pela dor, culpando as pessoas, ressentidos e culpando as pessoas. Vou dizer para você, não vai para lugar nenhum. Você pode subir um degrau e descer 3. Enquanto as pessoas condenavam Davi, tentavam matar Davi, Davi estava de joelho, glorificando a Deus, falou: Senhor, abençoe esse povo. Cuida deles. A resposta de Davi não era baseada nas atitudes das pessoas. Então pensa, Deus te trouxe aqui, minha irmã, meu irmão, nesta noite, dizendo: olha, você é muito importante para mim. E a sua vida não é baseada pelas circunstâncias e nem por aquilo que as pessoas pensam de você. Vai ter um momento na sua vida que talvez você esteja sozinho. E Deus diz: bem ao seu coração, eis que estou contigo. Está entendendo? É isso que nós devemos entender. Peça a Deus hoje, nesta hora: Senhor, encha o meu coração de amor, porque eu só consigo vencer esta armadilha do ressentimento, da mágoa, da culpa, se eu não consigo entender o seu valor na minha vida, o seu amor na minha vida. Agora,
quer vencer as armadilhas de Satanás, ele quer te destruir, olhe bem. Satanás quer que você perca o seu propósito, o seu ministério. Satanás quer que você viva uma vida amargurada, ele quer, é o desejo de Satanás. Satanás gosta de que, a partir do seu ressentimento, você se torne uma pessoa amargurada, ressentida, orgulhosa e vaidosa. E se você não tem humildade para entender, sabe o que você vai falar? Eu não tenho nada disso, o problema são as pessoas. O problema são os outros. E aí você caiu na isca de Satanás. Acredite, a cura vem de Deus, irmão. Se você hoje está aqui nesta noite, com amargura no seu coração, Deus fala para você, nessa data, você veio aqui para ser curado no nome de Jesus. Você veio aqui porque eu quero te levantar e te usar para que o meu nome seja glorificado. Mas só que com mágoa não dá, com ressentimento não dá, culpando as pessoas, isso não é possível. Ninguém está falando que você não pode sofrer. Davi sofreu, Davi chorou. O que Davi não fez é olhar para o homem, ele olhou para Deus. Consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Agora, se você identifica que toda perseguição, todo sofrimento, toda dor que você está sofrendo, é porque sua consciência não está limpa diante de Deus, aí você tem que trocar o viés. Você tem que buscar a Deus e pedir a Deus perdão e permitir que a consciência seja limpa diante da palavra, porque é a palavra que purifica a nossa mente e o nosso coração, e seguir a jornada de cabeça erguida. Segunda coisa que eu quero destacar nesta noite, o antídoto para isso tudo é o amor, gente. Você pode ter outras estratégias, talvez pensar em outras soluções, mas o antídoto para a ofensa, para a dor, para as incompreensões, para as circunstâncias da vida, é o amor. Quando nós amamos, nós vencemos a ofensa. Nós não deixamos que as feridas nos consumam. Não permitimos que o nosso histórico de dor nos impeça de viver plenamente os planos de Deus. Entenda as suas limitações e corra para os braços do Pai. Vou finalizar, ou parafrasear. Entenda os seus limites. A gente tem que entender os nossos limites. Nós temos limites, irmãos. Nós somos diferentes. Eu queria tocar baixo, mas eu não sei. Meu limite. Eu queria tocar bateria, mas eu não sei. Meu limite. Eu queria cantar, mas eu não sei cantar. É limite. E outras coisas mais que eu não sei, mas são limites que eu tenho na vida. E eu preciso compreender isso, entender, é o amor de Deus que me abençoa na minha caminhada. E aí eu começo a permitir que Deus me tire desta cilada, desta armadilha do diabo que quer me impedir de viver plenamente as bênçãos de Deus. Entenda as suas limitações e saiba, Deus está de braços abertos para te abençoar. 1 Pedro 4, versículo 8, diz assim: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Talvez você tenha enfrentado, e final do ano sempre tem isso, um problema familiar, uma questão em casa, depois lá daquela reunião do Natal, alguém disse alguma coisa, alguém falou algo que você não compreendeu, e muitas vezes os grandes problemas é eu falo uma coisa, você entende outra coisa. E você está pensando nessa palavra ainda, e Deus te trouxe aqui e diz, olha, minha irmã, meu irmão, essa palavra não é verdade, não guarde no seu coração, elimine-a. E como isso acontece? Com amor. Quando a gente tem crise, a gente permite que o amor de Deus nos cure. É muito fácil amar aqueles que não cometem erros aos nossos olhos. É muito fácil, gente. Amar pessoas que fazem tudo certo.
que sempre correspondem com a nossa expectativa. É mole amar a pessoa assim. Difícil amar quem não corresponde com as nossas expectativas. O difícil é amar os que nos perseguem, aqueles que nos fazem sofrer. Não deixe que a maldade do outro te contamine, pois a sua arma é o amor de Deus dura para sempre. O que eu tenho que fazer então? Primeiro, seja obediente, ouça a palavra, olhe para Jesus e entenda que Jesus, mesmo no sofrimento, nas maiores dores e humilhações, Ele não perdeu o amor. Ele não perdeu a doçura, ele não se tornou uma pessoa amarga por causa do sofrimento, não ficou áspero, frio, ressentido. Jesus era obediente ao Pai. Então, a obediência nos dá força para amar. Quando você é ofendido, quando você é magoado, a primeira coisa que acontece é você ficar frio. Dizer assim, também não vou fazer mais nada. Não vale a pena fazer nada. Isso é estratégia do diabo. Se você já teve isso e humildemente entende, já tive, pastor, já fiz isso. Eu já fiz isso. Eu tive um momento que eu falei assim, não vale a pena servir as pessoas. Era a mesma oração de Davi, eu li essa oração. Você faz o bem e recebe o mal, não vale a pena. Uma vez, há algum tempo atrás, muito tempo atrás, nós cuidamos de uma família, e nós íamos semanalmente naquela família, ajudar a família, levávamos cesta básica, subíamos o morro, na época que podia subir o morro ali da caixa d'água ainda. A gente subia o morro, a gente era conhecido ali no morro. E ajudamos por um tempo aquela família, os filhos, conseguimos, a igreja tinha um espaço de crianças aqui do lado, aqui, e as crianças aqui do lado, né, aqui atrás. E as crianças eram atendidas ali também, não só eu, mas outras pessoas ajudavam. E chegou um momento que aquela família que foi tão amada e tão ajudada se voltou contra a gente. E começou a dizer um monte de coisa que nós não tínhamos feito, só tínhamos amado aquela família. Qual a primeira coisa que a gente pensa? Não ajudo mais ninguém. Subi aqui à toa. Não, você não subiu à toa, não. Você não amou à toa, não. Você ali obedeceu a Deus. E quando você entende isso, você sai livre, você sai liberto. Você de forma alguma está condicionando a sua ação pela situação que a pessoa ali está vivendo, ou pela consequência que tudo gerou. Não pare de amar, não pare de obedecer a Deus. O mundo está dominado pelo diabo. A Bíblia diz que ele é o príncipe desse mundo. Ele é aquele que está sobre o ar, dominando e realizando maldade. Olha o que diz Efésios 2, versículo 2. Nas quais costumam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, isso aqui é o diabo, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. O diabo, ele reina na desobediência. Ele é príncipe de um mundo de desobediência, mas nós declaramos nesta noite, eu decido obedecer. Você pode dar um glória a Deus? Então diga comigo assim, eu decido obedecer. Seja liberto em nome de Jesus de toda mágoa. Ah, meu irmão, saiba, você vai enfrentar duras oposições para obedecer a palavra de Jesus. Pois este mundo é regido, diz o texto, pelo pai da mentira. E o diabo gosta de discórdia. O diabo não gosta de unidade, não gosta de propósito.
O diabo não gosta de rumo, de caminho, ele não gosta disso tudo. Ele gosta de colocar obstáculos para que eu não consiga entender a mensagem do Senhor. Ele gosta de dor e não de amor. Permaneça firme e enfrente todas as tribulações com fé, pois o mais importante é entrar no reino de Deus. Olha o texto de Atos 14, 22. Diz a palavra do Senhor: fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então não fique com medo de problema, não fique com medo de obstáculo, não fique com medo de dificuldade. Siga em frente, porque o nosso fim é o reino de Deus. Agora, nós devemos saber que sempre que decidimos seguir Jesus, nós teremos obstáculos para enfrentar. Por isso, não conduza a sua vida por circunstâncias. Quando tudo está bem, você está rindo. Quando todo mundo te aplaude, você está feliz, não é? Quando as coisas dão certo, você diz assim, glória a Deus nas alturas. Mas acontecerão dias que nada vai dar certo. Aquele que batia nas suas costas não bate mais. Aquele que dizia, eu estou contigo, ele está distante, não está mais. E você vai dizer, não vale mais a pena? Continua a sua jornada, confia no Senhor, olhe para Deus e continua a fazer aquilo que Ele tem para você em obediência. Então, se você enfrenta obstáculos, você sabe o seguinte, Deus está me provando, Deus está me preparando. Agora, quando você enfrenta obstáculos e desiste, irmão, você volta para o fim da fila. Quando você enfrenta obstáculos, é que você é aprovado por Deus. É, na verdade, preparado por Deus. Talvez dure um tempo. O seu preparo dure um tempo. Eu me lembro, acho que foi o Adilson que disse, eu morava em Guarapari, isso deve ter o quê? 25 anos, 26 anos, mais ou menos, tem tempo. Eu fui pregar na minha igreja pela primeira vez lá em Guarapari. Aí eu preguei naquele dia, preguei sobre Jonas, eu tenho um sermão até hoje. Escrevi à mão aquele sermão. Eu queria rasgar ele, porque quando eu leio aquele sermão, meu Deus, o Senhor é misericordioso, não é? Porque eu preguei aquele sermão, os irmãos ouviram e com muita misericórdia estiveram ali, não é? Atento à minha mensagem. Mas quando eu olhei, hoje eu olhei aquele sermão, eu falei, meu Deus, eu preguei isso. Aí o Adilson, que é membro aqui da igreja, estava na igreja lá em Guarapari nessa época. E ele falou para o meu sogro, falou assim, rapaz, eu acho que ele tinha que fazer outra coisa. Pregação não é uma coisa dele, não. Ó, que palavra, né? Aí um tempo passou, eu fui o pastor dele, hoje eu sou o pastor dele. Deu mal, né? Aí ele falou para mim um dia, olha, quando eu te vi pregando naquela vez, eu falei, isso aí não vai dar para nada, não. Para pregar não vai sempre. Mas aí você entende o seguinte, ou eu fico com a palavra dele, ou eu fico com a palavra de Deus. Amém? Não é que ele é ruim, é que eu posso escolher ficar com a palavra dele. O que eu quero dizer para você? Quantas vezes alguém diz para você assim, você não vai dar certo? Você é um empreendedor, por exemplo. Você tem um sonho na sua vida, empreender alguma coisa. Aí você fica do lado de alguém e fala assim, você faz um concurso público. Você não vai empreender nada não. Não tem como você empreender. Aí você desiste do seu sonho, porque alguém disse aquilo que você não é. Quem está entendendo, diga amém. Então para de acreditar naquilo que as pessoas falam sobre você. Acredite naquilo que Deus fala sobre você. É isso que muda a história da gente. Agora, vai chegar momento que talvez você olhe para todo mundo que está à sua volta e você percebe o seguinte, que todo mundo não está mais com você. Aí que é a grande questão. São duas perguntas a ser feitas. Por que eles não estão comigo mais? Pela minha atitude, pela minha vida? Ou porque eles não querem mais ser confrontados por aquilo que eu sou? Como eu entendo isso?
olhando para o texto que nós lemos. A sua consciência está limpa diante de Deus. Esse que é o ponto. Muitas vezes a nossa consciência não está limpa diante de Deus. E aí a gente não tem coragem de continuar. E toda palavra lançada para nós, a gente a recebe, a gente acredita. Sabe por quê? Porque a gente não está com a consciência limpa por Deus. Se eu oro, se eu busco a presença do Senhor, e se eu obedeço, não é que eu não vou errar, me entendam, tá? Mas eu estou seguindo no caminho que o Senhor é glorificado. Então pensa nisso. Devemos saber sempre que decidimos seguir Jesus. E se decidimos seguir Jesus, nós vamos enfrentar obstáculos. Não vamos deixar que eles nos impeçam. Concluo. Queria que você saísse daqui nesse último estudo de Isca de Satanás, pensando. Vai estar disponibilizado a partir da semana que vem todos os sermões, tá? Você pode mandar para alguém, abençoar alguém da família. Eu quero dizer para você o seguinte: o sofrimento e as dificuldades podem ser usadas como um caminho de ajustes e provação para a sua vida. Os sofrimentos e as dificuldades podem ser usadas como caminho de ajustes e provação na sua vida. Pensa aqui comigo, talvez você está enfrentando um problema na sua empresa, ou no seu relacionamento profissional. Em vez de você ficar culpando o problema, faça uma autoavaliação e ajustes. O que eu posso mudar? Tem coisa que a gente fala que a gente não deveria falar, irmão. É verdade. Quem é casado entende. Tem coisa que a gente não devia falar para nossa esposa, a gente fala. Tem coisa que nós não deveríamos falar para o nosso marido e a gente fala. Na hora da raiva a gente fala. Tem coisas que a gente fala para os nossos filhos que a gente não deveria falar, mas a gente fala. E aí a gente cria problemas. Mas eu creio que são nesses momentos que nós somos ajustados. Eu vou dizer para você, sem sombra de dúvida, nos momentos mais críticos da minha vida, foram os momentos que eu fui mais ajustado por Deus. Quando eu parei de olhar para as pessoas e olhei para Deus. E entendi o que Deus fala sobre mim. E não o que as pessoas falam sobre mim. Aí eu aprendi duas coisas importantes, que eu gosto de falar isso, porque a gente aprende coisas e tem que falar, gente. São duas coisas que eu aprendi, que é caráter e reputação. O que é caráter e o que é reputação. Eu aprendi, num momento crítico da minha vida. Reputação é o que as pessoas dizem sobre mim. Por exemplo, o pastor Josadac é um cara legal. O pastor Josadac é um cara paciente. O pastor Josadac é amigo. Isso aí é minha reputação. O pastor Josadac é bonzinho. É minha reputação. Aí eu tenho medo de manchar a minha reputação. E aí eu fico nesta roda viva para alimentar a minha reputação. Para que as pessoas continuem pensando isso de mim. Quem está entendendo aí? Amém? Reputação é o que as pessoas dizem sobre você. Agora, caráter é o que você é no escuro. Agora, se você não sabe quem você é, você se confunde quando as pessoas falam. Caráter é aquilo que você é, meu irmão. Você pode falar, olha, o pastor Josadac é ladrão. Eu sei que eu não sou. Você pode dizer, o pastor Josadac trai a sua esposa. Eu vou sair daqui de cabeça erguida porque eu sou fiel à minha esposa. Está entendendo? Isso é caráter. Eu sei quem eu sou. E talvez a minha reputação possa até ser manchada. E é. Porque você pode sair daqui e falar o que você quiser de mim. Você pode inventar, como foi dito o texto, inventado. Davi diz, olha, eles falam sobre coisas que eu nem sei.
Lembra da história de Davi? Saul manchou a história de Davi, dizendo que Davi queria o seu lugar. E Davi era o rei ungido e não queria nada, queria ajudar Saul. Os inimigos se levantavam contra Davi e queriam matar Davi. Mas Davi sabia aquilo que ele era, porque a vida de Davi estava na vida de Deus. Isso é caráter. Caráter é aquilo que você é no escuro, quando não tem ninguém na sua casa. Quando você está no computador e ninguém te vê. Reputação não, reputação é quando eu saio da minha casa e boto a minha Bíblia azul da King James debaixo do braço, pela rua, de mão dada com os meus filhos e minha esposa, e as pessoas dizem, olha lá, o pastor da família. Isso é reputação. Mas quando eu chego em casa, eu xingo a minha esposa, eu grito com ela e bato nos meus filhos. Isso é caráter. Mau caráter. Quantos filhos de pastores? Eu conto milhares deles. Estão afastados. Estão distantes. Não acreditam nem mais em Deus. Por quê? Porque eles viram um papai que pregava no púlpito, cheio de eloquência e fé, mas um papai incrédulo dentro de casa. A minha oração todos os dias, e é até hoje, Deus, que os meus filhos amem a igreja. Eu já falei aqui algumas vezes. Meu filho agora tem 18 anos, né? Já é adulto, já está vivendo a sua vida, ou formando a sua vida já. Mas eles, desde pequenininhos, falavam assim, quando nós íamos para outra igreja, papai, nós não vamos ficar aqui não, né? Porque a nossa igreja é melhor do que essa. No coração deles, e até hoje, esse lugar é um ambiente quase que reflete o céu. A minha filha, ela pensa que todo mundo aqui me ama, mas me ama muito. Ela não consegue nem pensar que exista alguém dentro dessa igreja que não gosta de mim. Está entendendo? Sabe por quê? Porque nunca na nossa casa nós sentamos e falamos mal da igreja, ou de qualquer irmão da igreja. Porque a igreja é do Senhor. Existem alguns equivocados no meio dela, mas a igreja é do Senhor. Eles amam a igreja. Quando eu vejo os meus filhos falando sobre a igreja, quando eles falam com os amigos, quando vão a retiro de filhos de pastores, meu filho, quando é retiro de filhos de pastores, fala assim, pai, as igrejas dos meus amigos são muito ruins. Eu falei, por que, meu filho? Porque os meus amigos falam que eles não aguentam mais. Eu nem falo para eles como eu gosto de estar com os meus amigos da igreja, de estar reunido com o povo da igreja, porque eu fico sem graça. Mas sabe por quê, irmãos? A igreja é a mesma. Não é que é diferente do outro. A forma que eu vejo a igreja, que transparece para os meus filhos, é aquilo que faz eles amarem a igreja. Em nenhum momento eles viram o pai frustrado, chorando, desanimado, ou reclamando da igreja. Sabe por quê? Porque eu amo a igreja do Senhor. Por que eu amo a igreja do Senhor? Porque vocês são perfeitos e eu sou perfeito? Não, porque o meu Deus e o seu Deus é perfeito. E Ele é o dono da igreja. Então nós vamos experimentar momentos grandes de bênção, mas momentos difíceis. Mas nós continuaremos olhando para o alto e avante. Termino com 1 Pedro capítulo 4, 12, 13. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar. Olhe bem, tem coisa ruim que acontece na sua vida, é para provar você, irmão. Para de correr. Tem gente que tem medo de prova. Então, meus queridos, não se surpreendam. Como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Não fica surpreendido quando uma coisa trágica acontece. Alguém me perguntou assim um dia,
Pastor, depois do Covid, quase você entrou pelo túnel e não viu a luz acesa no final. E aí, como está a fé? Maior ainda. Sem dúvida nenhuma de que Deus estava tratando da minha vida. E eu vou dizer para você, eu já falei isso, que eu já estava cantando, céu, lindo céu. Eu vou morar lá no céu. Não estou dizendo que eu não me importo com a vida, mas eu estou preparado para a morte. Muita gente fica perguntando, e aí? Volta logo, Jesus. Agora não, tem muita coisa para fazer. Sim, viva a vida, mas esteja preparado para o dia que o Senhor te chamar e te recolher. Meus irmãos, olha, mas alegrem-se à medida que participam do seu sofrimento do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Você talvez está sofrendo aqui nessa noite. Talvez você está vivendo momentos terríveis na sua vida, mas vou dizer, Deus está preparando para você celebrar momentos de vitória. Você pode ficar em pé em nome de Jesus? Deus quer aperfeiçoar você, meu irmão. E eu queria que você tivesse hoje, nesta noite, a humildade de entender todo esse padrão de Deus na sua vida. O que Deus está falando contigo? Quais são os ajustes? Você tem que sair daqui hoje. Eu não falei para quem está aí no YouTube nos assistindo, você que está nos assistindo agora, não sei se é de manhã, de noite, de madrugada, mas sei que Deus tem algo para você. Toma uma decisão, creia e permita Deus trabalhar na sua vida, ajustar você. Vamos orar por isso? Em nome de Jesus? Você pode erguer as suas mãos e falar com Deus. Fala com Deus agora. Fala do seu jeito. Peça perdão. Diga para Deus nessa noite que você compreende por que você está aqui. E diga assim, Senhor, ajusta a minha vida com os teus planos. Ó Deus, que nenhum ressentimento, nenhuma mágoa me atrapalhe de continuar. E que nesta hora eu compreenda que o sofrimento que eu estou passando é para me ajustar, é para me provar, porque o Senhor está me preparando para coisa grande, eu quero receber no nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, eu sei que nenhum dos teus filhos que estão aqui, ou aí no online, nesse momento, não estão aqui por acaso. O Deus Todo-Poderoso nos trouxe aqui para nos liberar bênçãos e tirar de nós toda mágoa e ressentimento e nos preparar para grandes coisas. Esta é a noite, este é o momento, este é o instante de tomarmos uma decisão. Senhor, nós queremos olhar para o Senhor, nós queremos olhar para o teu caminho traçado para a nossa vida. Por isso, ó Deus, não permita que nenhuma palavra, nenhuma circunstância nos afaste do Senhor. Recebemos a tua bênção, no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Amém e amém. Antes de ir embora, eu só quero te informar algumas coisas. Nós vamos ter um pequeno recesso agora em janeiro, nas terças-feiras, tá? Um recessozinho em volta de fevereiro. Então, nós vamos ter um momento diferente em fevereiro. Eu queria que você colocasse na sua agenda aí.